Vocês já ouviram falar de um termo religiosidade, né? A religiosidade, ela tem tomado formas, ela tem assumido uma forma pluralizada. E lá no seminário nós chamamos de pluralismo religioso. O que é isto? Qual a ideia do pluralismo religioso? É a democratização da religião. O pluralismo religioso é a manifestação religiosa, é a forma de todos manifestarem a sua fé. Quem nunca já ouviu uma famosa frase que diz assim, afinal, todos os caminhos levam a Deus? Já ouviram isso, né? E a palavra de Deus diz que só há um caminho, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o pluralismo religioso, ele vem acolher a ideia de múltiplos caminhos a Deus ou a deuses. Essa é a ideia. Sem restrição. Então, a ideia de um Deus exclusivo, único, ela não faz muito parte do conceito de pluralismo religioso. Agora, é engraçado, queridos, que essa pluralidade, ela trouxe muita confusão, principalmente ao meio evangélico. Podemos, assim, ter a ideia de que a igreja perdeu a noção do que é um culto. O que nós estamos fazendo aqui? Qual o significado do culto? Quais as motivações que nos levam a cultuar? O foco da adoração. Nós perdemos um pouco o sentido e nos levamos pelas motivações humanas e terrenas. Vou agregar mais um termo de um conceito, né, que nós infelizmente trouxemos às igrejas brasileiras, que é o sincretismo religioso. O que é esse sincretismo religioso? É a ideia de inserir credos, a fé, dentro da igreja. Então eu pego conceitos de outros credos, de outras religiões, e trago para dentro da igreja. Então agora troca-se bênção de Deus por carnês de pagamento. Líderes religiosos forçam fiéis a comprar pacotinho de sal para vitória, água para limpeza espiritual, rosa do descarrego e tantos outros conceitos que vieram de fora para dentro da igreja, que tiram o foco do culto e da adoração. Decreta-se, exige, determina-se, e Deus passa a ser o nosso criado e não o nosso Deus. Para outros líderes religiosos, a Bíblia deixou de ser suficiente. Ela necessita de releitura. Examina-se a palavra e se ela é diferente da minha cosmovisão, da forma de pensar, da forma como eu penso, ela deixa de ser verdade absoluta. Negociamos as bênçãos de Deus, servimos porque recebemos e não queremos mudar o nosso estilo de vida. Irmãos, a verdade é que nós perdemos o foco do significado da cruz. Talvez o maior ato do cristianismo deixou de ser priorizado. O sacrifício de Cristo, o sangue, a cruz ficaram em segundo plano, face os meus interesses, os interesses religiosos. A cruz tomou um outro sentido, por pensar que recebemos a graça de Deus, achamos que temos carta aberta para poder pecar. Afinal, Deus é amor, e Ele vai me perdoar. Irmãos, a cruz perdeu o sentido. Mas o que é a cruz para nós? Vocês já pensaram nisso?
O que nós entendemos quando olhamos para ela? Qual o sentido de vida antes e depois da cruz? O que esse marco faz você lembrar 2000 anos depois disso? Bom, para os historiadores, a cruz significa morte. Durante um período na história romana, a cruz era um instrumento de execução. Então, era um símbolo de condenação de escravos, de ladrões, de qualquer pessoa que cometesse um ato de violação à lei, ele era submetido a uma pena de morte. A cruz era esse ato, a cruz era essa pena. Então, ela vinha submeter aquelas pessoas que, de uma forma, deslizaram contra o sistema romano. Sob esse aspecto, a cruz significava sentença aos condenados. Mas e para nós, cristãos, que confiamos em Cristo Jesus? Para nós crentes, irmãos, a cruz, ela tem dois sentidos. E primeiramente, a cruz não significa apenas pena de morte, mas ela também significa maldição. Foi na cruz que Jesus Cristo se fez maldito por mim e por você. Foi na cruz que o Senhor recebeu toda a maldição sobre ele, dos nossos pecados. Foi na cruz que aquele que era santo, o Deus Todo-Poderoso e Justo, vira o olho para o seu filho, olha para ele e vê pecado, e vira as costas para Jesus, e ele está sozinho recebendo o nosso castigo. Gálatas, no capítulo 3, versos 13, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, irmãos, a cruz para nós, ela tem um sentido de morte, e quem morre nessa cruz se torna maldito. E é interessante que me perguntaram uma vez: mas pastor, Jesus não era puro? Eu falei: sim, ele era puro, ele é santo, ele é Deus, mas o fato de receber toda a maldição do mundo, ele se fez maldito por causa do meu pecado. Ele sofreu todo o martírio por causa das minhas transgressões. Mas é interessante, a cruz não significa apenas morte e maldição, a cruz também significa redenção. Pela fé nós cremos que por causa da cruz nós somos resgatados pelo maior sacrifício recebido, nós somos justificados diante do maior ato de Jesus Cristo na cruz, recebemos a maior recompensa, a esperança de glória, porque quando Cristo venceu a cruz, ele venceu a morte, e por causa dele ter vencido a morte, nós também vencemos, porque nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo. Cruz significa morte, significa maldição, mas significa também redenção em Cristo Jesus. Irmãos, através da cruz, nós que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, recebemos de graça, a graça salvadora, que começamos agora a viver uma nova vida e um novo estilo de vida. Isso é cruz. Eu queria compartilhar com os irmãos alguns versos na qual o apóstolo Paulo vai falar desta cruz. Talvez a igreja de Roma não tenha entendido o que seria isso, o que seria graça. Então Paulo vai trabalhar. Eu queria expor 5 versos aqui. Está em Romanos 6, no capítulo 1, versos de 1 a 5.
Amém? Eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá, queridos? Diz assim, Romanos 6, de 1 a 5. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém, queridos? Afinal, o que a morte de Cristo na cruz produziu em nós? O que nós podemos entender nesse texto que fala sobre o sacrifício de Cristo? E a primeira coisa que nós aprendemos é que Cristo produziu no cristão mudança de estilo de vida. Nós não podemos ser a mesma pessoa que éramos lá fora. Nós oramos aqui para o rapaz que quer deixar de fumar. É uma luta constante, é uma luta sobre a minha natureza, sobre a minha vontade. Isso é ser cristão, é viver agora em obediência ao Senhor. E vale lembrar, queridos, que por causa da desobediência, e da desobediência de um homem, todos nós herdamos uma natureza que briga diariamente contra os desígnios de Deus. Isso é fato. Quando nós ouvimos uma vozinha no nosso coração, irmãos, eu tive um período fora da igreja, quando jovem, e eu fumava muito, eu fumava dos 17 aos 20 anos de idade, 2 maços de cigarro por dia. E foi uma luta contra o cigarro também. E fazia algumas coisas que não agradavam a Deus. Só que eu vim de uma família mista. Minha mãe era evangélica. E toda vez que eu fazia algo errado, eu sentava na minha cama. Podia estar chapado, podia estar, sei lá, ruim. Eu sentava na minha cama e uma voz falava ao meu coração: eu não tirei você do mundo para isso. Você não está aí para isso. Você me envergonha. Você me entristece. E aquilo doía, irmãos. Mas engraçado que eu tinha apenas remorso no coração. Eu ia e fazia de novo. Sabe por quê? Porque você vive uma vida a qual a sua natureza luta contra os desígnios de Deus. Vivemos agora com uma natureza corrompida. O fato, irmãos, é que nós éramos merecedores da morte. Romanos 3:23 diz o quê? Que todos e destituídos estão fora. Da glória de Deus. Estão fora da glória de Deus. Esta talvez fosse a nossa maior punição por causa do pecado. Mas a história não termina aí. O verso 24 diz o seguinte: que Paulo vai expressar que nós somos justificados gratuitamente, irmãos, de grátis, pela graça de Deus. E nós recebemos agora redenção em Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos. Irmãos, nós passamos por um processo de transformação, e agora em Cristo herdamos uma nova natureza. E agora nós temos 2 naturezas. Uma que que nós temos no nosso nascimento, herdamos ela de Adão, e uma nova natureza em Cristo Jesus. E vivemos com isso.
Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos, no capítulo 6, nesse verso 1 principalmente? É que determinados indivíduos, eles não entenderam esse processo de mudança. Eles pensavam que uma vez pecando, a graça se manifestaria salvífica de novo, de novo, de novo, de novo. E não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é isso que a graça ensina para a gente. Olha só o que diz o versos 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Parece que os romanos estavam entendendo que uma vez salvo pela graça, toda vez que eu peco, eu serei alcançado pela graça. Afinal, o próprio Paulo escreveu lá em Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se eu peco, a graça me alcança. Mas não é isso. Olha o que diz o verso 2: de maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não dá, irmãos. A ideia aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, é que uma vez que você morre com Cristo, uma vez que agora você não tem mais uma ligação com esse mundo, o pecado morre contigo. Se nós ressuscitamos com Cristo, passamos agora a adquirir um novo estilo de vida, vivemos agora no Senhor, e a prova disso é o amor de Cristo, o amor divino por nós, que deu o seu único Filho, irmãos, para morrer em nosso lugar. E hoje nós somos livres do pecado. É essa a ideia. Uma vez salvo pela graça, não quer dizer que eu tenho carta branca para isso, para errar de novo. Não. A ideia é que eu fui sepultado com Cristo e eu tenho uma nova vida em Jesus. O versos 1 e o versos 2, ele faz uma contraposição, um contraste entre pecado e graça. Achamos que por causa da graça nós somos livres para pecar. Pensamos que se pecamos, a graça irá nos regenerar. Achamos que nós temos carta aberta para o pecado, mas não é isso. Paulo rebate essa ideia. Ele afirma que se você morreu com Cristo, você também deve morrer para a consequência do pecado. Irmãos, o pecado deve incomodar o nosso coração. O pecado deve agir em nossas vidas de tal forma que nós deveríamos ter vergonha daquilo que nós fazemos de errado. É por isso que nós pedimos perdão. É por isso que em 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, e a ideia é confessar arrependido, Ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado e de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. É um Deus que trabalha em nossas vidas nos perdoando, mas tem que haver arrependimento. O pecado não pode incomodar o nosso coração. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, queridos, é que além de termos um novo estilo de vida, a cruz proporcionou uma nova vida em Jesus. Então, eu morro para o pecado, e agora eu tenho um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Versos 3 e verso 4 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, ou uma vida nova, depende da versão. Irmãos, o autor vai fazer uma analogia agora entre batismo e cruz. Foi na cruz que Jesus levou os nossos pecados e sepultou os nossos pecados. Foi na cruz em que Jesus Cristo
cancelou aquela cédula que era contra nós. O batismo, a imersão, ela simboliza o nosso pacto com Cristo, é o abandono das coisas que nos aprisionavam nesse mundo. Assim como fazemos hoje, irmãos, testemunhando nossa fé, quando batizamos em nossa igreja, o batismo tem o significado de que diante da igreja eu faço um testemunho público que agora eu sou do Senhor, que eu vou trabalhar na igreja, que eu vou viver por ela, que eu vou estar em comunhão com essa igreja. Essa ideia. Mas a igreja primitiva, além dessa ideia, ela tinha o simbolismo de um novo homem. Batizar é enterrar o antigo homem por completo, o homem pecador. O batismo agora simboliza a natureza da velha maneira de viver, seguida por uma ressurreição, uma nova vida em Cristo. Essa é a ideia. Queridos, Paulo nos dá uma garantia de que a morte com Cristo nos liberta do mundo, proporcionando uma oportunidade de vida. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 14, versos 8? Uma vez que você testemunha a igreja agora, de que você faz parte dela, Romanos 14, versos 8 diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor; se morremos, morremos para o Senhor. Seja vivamos ou morramos, somos. É isso que nós estamos dizendo. Agora a nossa vida, ela parte do pressuposto que nós somos do Senhor. Irmãos, o pecado não tem poder sobre nós. Pecamos muitas vezes porque nós abrimos nosso coração e deixamos que ele fale mais alto sobre nós. Vivemos agora em novidade de vida diante de Deus. Abrindo um parênteses aqui, né? O que é o batismo? O que vocês percebem quando as pessoas vêm aqui testemunhar antes do seu batismo? Primeiramente, irmãos, batismo não confere bênção. O batismo, ele representa apenas um memorial. Paulo, escrevendo na igreja de Coríntios, no capítulo 11, ele diz que fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Essa é a nossa espera. Parousia, a ideia de que Cristo vai voltar, e Ele vai, porque é a promessa dEle, é a esperança de todo crente. Enquanto esperamos Ele voltar, nós batizamos, né? Tomamos ceia e fazemos aquilo que é o memorial diante do Senhor. Mas nem por isso deixa de ser importante. O batismo é necessário, porque é um processo do nosso testemunho público. Todos nós que passamos por ele, nós estamos dizendo: eu abro mão de muitas coisas, eu abro mão da minha vida pelo Senhor, mas eu abro mão pela minha vida pela igreja. Nós somos a igreja visível do Senhor Jesus Cristo. As pessoas que estão ao redor vão olhar a primeira igreja de Carapebus e vai ver o Senhor aqui no meio de vocês. Vocês são reflexo de Cristo. Aqui que nós testemunhamos, e o batismo faz parte disso. Mas uma terceira coisa que aprendemos aqui, irmãos, é que a cruz produz esperança de vida, que pela graça nós somos salvos em Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 5: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Unidos com Cristo. O que isso quer dizer? Irmãos, na ressurreição de Jesus, nós fomos redimidos da culpa do pecado. Isso é fato. Remissão de pecado significa, irmãos, que nós fomos perdoados das nossas dívidas. Nós agora
fomos libertos da condenação eterna. A ira de Deus que estava sobre nós não está mais. O Senhor nos justificou, nos redimiu diante de Deus. Na cruz, nós somos sepultados com Cristo. E agora na ressurreição, nós temos agora uma nova vida em Jesus. E com isso, o texto diz que nós somos unidos com Cristo. Agora estamos vivendo em unidade. Ser unido com Cristo traz a mística de um único corpo. E é interessante, eu não sei se tem, deve ter pessoas que cultivam, né? Muita gente aqui deve cultivar. Uma coisa interessante que quando você quer fazer que uma planta floresça ou frutifique, você faz um enxerto nela, né? Você bota um galho de uma plantinha ali, sela aquele lugar para não apodrecer, para não estragar, e faz um enxerto. Irmãos, é isso que aconteceu conosco. Cristo, Ele é a videira verdadeira, e nós fomos enxertados, unidos em Cristo, e agora nós aproveitamos dessa seiva, a seiva da vida, para nos alimentar em Cristo. Agora nós somos um nele, nós somos participantes de uma nova vida com Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, propôs o seguinte: quem pertence, Gálatas 5, versos 24 e 25, diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Então a ideia agora é que o que nós recebemos em estar unido com Cristo é o Espírito Santo, e é Ele que nos faz refletir, é Ele que nos guia, é Ele que nos motiva, é Ele que nos ensina, é Ele que nos faz lembrar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz por nós. Ser unido pelo Espírito, ser unido em Cristo, é ser unido, é ser guiado pelo Espírito Santo, queridos. Andar pelo Espírito Santo faz transformações em nossas vidas, e a partir desse momento, quando o Espírito Santo está em nós, nós abandonamos o meu eu, largamos as minhas vontades, renunciamos à minha natureza. Eu passo a confiar mais no Senhor, eu passo a ter esperança no Senhor. Quando eu cheguei aqui, conversando com o David, falamos sobre os problemas do ano passado. Não foi fácil, realmente não foi fácil. O David teve seus problemas e eu estava relatando o meu. O ano passado, o meu filho, que é pastor em Igreja Batista de Cambuí, a igreja o dispensou do pastorado. O meu filho, que estava estudando e precisava terminar a faculdade, ele resolveu abandonar o trabalho, porque ele não conseguia terminar a faculdade. Então ficou ele desempregado, meu filho desempregado, e a empresa que eu trabalhava fechou a porta, e eu fiquei desempregado. Foi um ano difícil, mas irmãos, nesse ano de renúncia, de muitas vezes você falar assim: Senhor, eu não sei do futuro, mas eu sei do presente. Eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu sei que o Senhor pode providenciar hoje. Deus cuidou da gente, irmãos. Deus foi tratando, nada faltou. Hoje eu prego aquilo que eu vivo, não aquilo que eu leio. Dependência de Deus. No final do ano agora, depois meu filho casou, o pastor Marcos Felipe casou em final de julho. Uma igreja em Piracicaba, primeira igreja batista em Vila Resende, convidou para ser pastor titular da igreja. Meu filho já está lá. Lucas terminou a faculdade e casou em novembro, e assim que ele terminou a lua de mel, que ele foi para Campinas, havia um convite de uma empresa, e ele já chegou trabalhando numa empresa na matéria que ele formou lá na faculdade, que é engenharia da computação. Eu consegui um contratinho de 4 meses. Meu irmão, se fosse um mês, é mão de Deus.
Então isso alegra o coração da gente. Esperança. Esperança no Senhor. É isso que é ser unido em Cristo. É saber que Deus não vai nos desamparar. Mateus 6, Deus diz que vai cuidar das nossas necessidades. Ele não falou que vai te dar um carro novo, Ele não falou que vai te dar uma casa nova, mas cuidará das nossas necessidades. E eu experimentei isso, irmãos. E a igreja do Senhor experimenta isso todos os dias. Se você acha que a crise acontece só com você, você está enganado. O mundo inteiro passa por uma crise. No ano passado, nós perdemos um grande irmão do ministério de louvor da nossa igreja, o irmão Levi. Levi foi acometido da Covid. E não voltou mais. Está com Deus, está com o Pai. O que faz a gente se alegrar no momento de tristeza? É a forma que nós somos unidos com Cristo, irmãos. Dor, desemprego, separação, briga de pai com filho, filho com pai. O Espírito Santo faz a gente largar as nossas vontades, as nossas naturezas, para vivermos uma nova vida em Cristo. É isso que a cruz nos ensina. Nós somos transformados pela cruz do Senhor Jesus Cristo. Qual a tua experiência? Sabe o que acontece? Muitas vezes nós choramos porque não temos relacionamento com Deus. Como é que está o seu joelho? Você, por acaso, quando ora, você abre a porta para o teu filho ver você orando? Você convida para fazer um culto na sua casa? Ensina os seus filhos lá de novo. Irmãos, a nossa vida, a nossa transformação pela cruz produz em nós um novo estilo de vida. Talvez por isso que muitas igrejas estamos vivendo um tempo de pessoas fracas na fé, porque tem tanta coisa envolvida que nós não temos tempo de nos relacionar com Deus. Bom, o que significa agora para nós a cruz, a partir desses versos? O que entendemos quando olhamos para ela? Qual o sentido da vida antes e depois da cruz? Tem um cântico, a gente vai cantar ele daqui a pouquinho, do Viniardi, que chama-se Quebrantado. E em determinado trecho da cruz, ele diz assim: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado pelo seu amor, e merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe-me a vida, e eu que estava condenado, agora pela cruz eu fui reconciliado. É isso que Cristo faz, é isso que Cristo fez, e é isso que Cristo continuará fazendo na vida das pessoas que creem na cruz. Transformação de vida. Irmãos, se realmente nós somos transformados pela cruz, ela deve nos marcar com uma nova fase. Depois da cruz, irmãos, já não há condenação sobre nós. Cristo nos livrou da culpa do pecado e do poder do pecado. Lá na cruz, o Senhor conseguiu tirar isso de nós, e quando Ele voltar, nós seremos livres da presença do pecado. É essa a ideia. Pela cruz, nós recebemos a graça imerecida. Pela cruz, nós nos aproximamos de Deus e já não carregamos mais o peso da ira de Deus que estava sobre nós. A cruz nos deu vida, a cruz nos justificou, nós fomos reconciliados agora em Deus, e através do sangue de Jesus,
O maior pecado já cometido pela natureza humana, Deus perdoou. Nós somos salvos pela cruz. O velho homem, a antiga maneira de viver, foi enterrado com Cristo. As velhas paixões, a velha natureza, os desejos corrompidos, a falta de perdão, a falta de amor, foram enterrados com Cristo. Mas lembre-se também que nós somos ressuscitados em Cristo, e agora nós somos uma nova criação de Deus. Vivemos agora um novo estilo de vida, fomos transformados pela cruz. Não somos mais escravos do pecado, queridos. Lembre-se também que por causa disso nós podemos viver longe do pecado e ter esperança da glória, esperança que Jesus Cristo vai voltar, esperança de que nós vivemos e passamos aqui, passamos porque o Senhor tem planos e projetos para as nossas vidas. Então, irmãos, quando sair daqui, lembre-se da cruz. Ela tem um alto significado para as nossas vidas, que nós possamos viver para a glória de Deus. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia, lá naquela cruz, Tu levaste todos os meus pecados e iniquidades. Lá naquela cruz, o Senhor passou por aquilo que era para eu passar, para a Tua igreja passar, mas não poderíamos fazê-lo. Só quem fosse santo, só aquele que fosse Deus. E o Senhor um dia tinha um plano eterno traçado para a salvação das nossas vidas. Nós não éramos merecedores da Tua graça, mas Tu nos salvou. Mas também quando olhamos para a cruz, nós agradecemos porque agora nós vivemos uma nova vida em Cristo, fomos ressuscitados com Cristo e agora somos unidos. Nos ensina a viver, Senhor Deus, conforme a Tua palavra, Senhor. Nos ensina a viver conforme aquilo que nos faz nos aproximar mais e mais de Ti. Senhor, ensina-nos a ter relacionamento contigo, uma vida de oração, de estudo da Tua palavra. E aí, Senhor, que as nossas esperanças sejam renovadas a cada manhã. Eu sei que as lutas virão, enfrentaremos, Senhor Deus, mas confiante de que um dia tudo isso vai passar e estaremos com o Senhor. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Muito obrigado por esse tempo que passamos aqui aprendendo a Tua palavra. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém.